Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou cantar uma música de Deus que agrada muito a Ele. Glória a Deus! Aleluia! Achei uma flor gloriosa. Quem deseja a mesma terá. Calor preciosa. Mesma terá. Vai e morte. Torturas e coroas. Rosa será minha sorte. Aleluia. Precioso pra mim é Jesus. Oh, glória a Deus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Flecha da rosa. Glória a Deus. Gloriosa. Foi salvo de Deus. Foi na chance do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Jesus precioso, aqui nessa noite já vem. Cristo glorioso, será preciso uma vez. Essa glória não vem nada. Humildemente a buscar, será logo na terra tirada. Maravilha em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte. Aleluia. Tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Eu agradeço a oportunidade para o meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor Joselito está aqui para transmitir a palavra do Senhor Deus. Como anteriormente eu havia falado que traria um estudo bíblico para obreiros sobre é bíblico o pastor visitar? E eu quero trazer a parte 1, que é hoje, e se o Senhor Deus permitir, no outro sábado, eu trarei a parte 2. Mas antes que adentre nas Escrituras Sagradas, eu quero deixar claro, porque estamos vivendo um período de pandemia, para alguém não entender que eu estou trazendo esse estudo para que pastor vá fazer visita em um momento que não é oportuno. O momento não é momento para visitas. E que se alguém for fazer uma visita, porque todas as regras, ela tem uma exceção. Ela tem que ser essa visita
com muita cautela. A pessoa deve estar com máscara, de preferência sentado em uma cadeira na área, uma distância no mínimo 2 metros, e todos que estiver conversando com aquele obreiro tem que estar usando máscara. Outros sim. Esse negócio de você estar batendo mão em mão, porque o vírus às vezes pode estar na minha mão, que Deus o livre e guarde, e eu levo e pega na sua mão. Então nós temos um hábito muito importante de pegar na mão, é muito bom, de abraçar, mas o momento não é o momento oportuno. Saúda com a paz do Senhor é muito importante. Então eu quero trazer essa palavra nessa noite. É bíblico o pastor visitar? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fez visita. Se você ler Lucas 19, Ele disse para Zaqueu: hoje me convém pousar na sua casa. Ele foi à casa de Lázaro. Ele foi à casa de Jairo. Jesus sempre fazia visita. Mas eu quero trazer esse estudo bíblico baseado tão somente e exclusivamente na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu tenho ouvido, mas o que se deve entender é o seguinte, que nem todo mundo que está dirigindo a igreja, ele é pastor. Você já viu alguém que está a um volante? Não é pelo fato dele estar a um volante, ele é um motorista. Ele é um tirador de vida, batedor de carro, e assim sucessivamente. Então você, nós conhecemos pessoas que está diante de uma obra, a obra de Deus, mas ele não é pastor. Já se ouviu falar de pastores dizendo: se você quer uma visita, me convoca. Errado. O presidente do Brasil, eu não vou citar o nome dele, que todo mundo conhece e sabe o nome dele. Você vê, de vez em quando ele está num estado, ele está em outro estado, sempre ele fazendo as visitas dele. Os ministros visita um local, visita outro. Se é um empresário, ele não deixa a empresa só por conta do gerente. Sempre você vê um empresário, eu conheço, já vi empresário ali visitando a empresa, saudando um, saudando o outro, isso fora da pandemia, cumprimentando as pessoas. Então, pastor, você que está me ouvindo, você que é membro da igreja, vamos prestar atenção na palavra de Deus, se é bíblico ou não é bíblico o pastor visitar. Porque tem muitos pastores preguiçosos. Eu conheço um pastor que o camarada, ele não tem chamada para ser pastor. Ele de férias. E a igreja precisando, eu não estou falando nesse momento de pandemia, estou falando atrás. Já deixo claro para não achar que eu estou provocando, o pastor está fazendo visita agora. Eu falei que toda regra tem exceções. Então esse camarada de férias é tão preguiçoso que não fazia visita a ninguém. Mas também ele não tinha chamada para tal coisa. Nós vamos, como eu falei, que era bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo de número 7. Preste atenção. Atos 18 e versículo 7.
E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto à sinagoga. Paulo deslocou, foi à casa de Tito. O que é que você entende? O que eu entendo é que o apóstolo São Paulo foi aqui fazer visita a outro obreiro. Você, meu pastor. Quando eu falo meu pastor, é um modo carinhoso. Talvez você não seja nem digno de ser chamado pastor. Mas muitos que estão me ouvindo, alguns que são os homens de Deus. Aqui Paulo fazendo visita a Tito. Sabia que os obreiros que congregam com você precisam da sua visita? Não é aquela visita de você ir comer um bolo, de você ir só ao aniversário dele, de você ir jantar ou almoçar. Porque, gente, o cristão, Paulo está dizendo assim, quando eu era menino, o cristão deve deixar de ser garoto, de ser criança. Pastor, vamos lá em casa almoçar domingo, vamos sábado. É lógico que ele vai. Isso não é visita, isso é convite. Visita é aquela coisa que nasce de dentro, é espontânea. Então Paulo está fazendo uma visita a outro obreiro, a Tito. Então vamos para adiante. Atos 18 e 11. Preste atenção. Paulo ficou ali um ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo, naquela visita que ele fora, ficou 1 ano e 6 meses. Sabe fazendo o quê? Comendo a galinha dos outros. Sendo pesado os outros? Não. Paulo ficou ali entre eles, ou seja, no meio deles, pregando a palavra de Deus. Gente, em muitas igrejas por aí está abandonado jovens, senhoras, obreiros, casais não têm uma visita pastoral, uma palavra pastoral. O pastor deve ser aquele homem que quando ele sai de casa, ele já orou, já jejuou, pede ao Senhor, meu Deus, eu vou fazer uma visita à irmã Trifosa, irmão Trifeno. Me revela o que eu hei de falar para aquele casal. Às vezes o casal está passando pelo momento de atrito. E a visita pastoral, o homem que é enviado por Deus, chega ali, conversa, aconselha e as coisas vão fluir. Agora o pastor que abandona os casais da igreja, abandona a juventude, jovem vai para um lado, moça vai para o outro, obreiro vai para onde quer. Gente, isso não é pastor. Isso é um brincalhão. E ainda diz, se vocês quiserem visita, me convoca. Aí ainda aparecem uns garotos, como eu conheço um garoto. Pastor, vai lá para casa almoçar domingo. Volto a dizer, isso não é visita, isso é convite de garoto. Aí você me pergunta, pastor Joselito, mas não pode convidar o pastor para ir almoçar em casa? Pode, mas eu como pastor, eu convido um pastor para vir à minha casa, aquele que de fato não tem só o título pastoral, a credencial pastoral, mas tem vida.
pastoral. Atos, capítulo 20, e versículo 1 e o 2. Está escrito assim, é Bíblia. Sem Bíblia, não. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos. Estava um alvoroço, uma celeuma, um problema. Paulo chamou a si os discípulos. É assim que o Senhor deve fazer, irmãos. Convidar os seus obreiros. Tem pastor que dirige uma igreja, gente que parece que me desculpe, os tamanduás. Que ele é um tamanduá, cheio de espinhoso. Ninguém tem liberdade de conversar com esse homem. Aqui está dizendo que Paulo chamou a si. Ei, pastor, deixa disso, rapaz. Olha, converse, tem diálogo com as suas ovelhas, com os seus obreiros. A Bíblia está dizendo, olha, que Paulo, tendo chamado o discípulo a si, despediu e partiu para a Macedônia. Ele andou por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, e finalmente chegou a Cesareia. Paulo era um homem que não quietava, tinha uma chamada de Deus. Como é que tem um pastor que entra de janeiro a dezembro? Aí ele diz, é porque, pastor, eu não visito porque eu trabalho. Agora me diz uma coisa, vamos comigo. Digamos que você trabalhasse em uma empresa e você não aparecesse naquela empresa de janeiro a dezembro. Você seria ou não seria demitido? Mas, pastor Joselito, o senhor quer dizer que quem trabalha não pode dirigir uma obra? Pode. Mas também pode visitar. É só ele pegar o tempo dele e remir. Dividir o tempo dele. Será que durante um ano não tem um dia para você fazer uma visita? Delegar obreiros? Atos 20, versículo 9 a 11. Atos 20, versículo 9 a 11. Diz assim o 9. Estando certo jovem, aqui está tendo um culto, e está um certo jovem, por nome Eutico, preste atenção, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Eu vou botar aqui um parêntese na mensagem. Paulo era um obreiro que tinha mensagem extensa. Tem obreiro que só prega gente de fora na mensagem, na igreja dele. Esse homem nunca tem uma mensagem para a igreja, rapaz. Traz um, traz outro, traz um, traz outro, traz outro. E você, rapaz? Homem de Deus tem que comer Bíblia, tem que ter jejum, tem que ter aproximação de Deus em oração, para trazer Deus para o povo. Paulo teve aqui um extenso discurso. Quando Paulo estava discursando, o que é que acontece no versículo 10? Olha, no versículo 9 está dizendo que Eutico caiu e morreu durante aquela grande pregação de Paulo, aquela pregação poderosa. Paulo tinha bala na agulha. Aí o versículo 10 diz assim: Paulo, porém, descendo, viu, pastor?
Se fosse o senhor mandava eram os outros, que o senhor é mandão. Tem pastor que gosta de mandar. Se fosse um empresário, eu acho que até banho os outros davam nele. Paulo aqui, quando Eutico caiu do terceiro andar, eu vou te mostrar na Bíblia, tudo vai ser Bíblia. Olha, Paulo, porém, descendo, não mandou ninguém não, viu? Não mandou. Tá certo? O senhor que gosta de ser mandão, acha que a igreja é uma empresa sua. Igreja não é empresa sua. Igreja é de Deus. Diz a Bíblia que ele comprou com o seu sangue, o Senhor Jesus. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o. Você tomou um abraço de um pastor hoje, você tem que saber, meu amigo. Eu não estou falando de pandemia. Entenda o estudo. Paulo abraçou o morto. Tem quantas pessoas na igreja que está morta em casa? Não sente mais vontade das coisas de Deus. O pastor some, desaparece. O tempo do pastor é para estar se recreando por aí. É para estar em Caldas Novas. Não estou sendo contra Caldas Novas. Eu não estou sendo contra na Orla. Porto de Galinha e outros lugares por aí. Porto Seguro é bom, é sim. Mas primeiras visitas, primeira obra de Deus, meu amigo. Paulo inclinou-se sobre ele, diz a Bíblia no versículo 10. E abraçando, disse: não perturbeis, que a sua alma nele está. Quantas vezes a igreja fica perturbada com coisa que acontece dentro e fica aquele burburinho. Será que o pastor não vai tomar decisão? Será que o pastor não vai visitar? O irmão, ele não vai. É porque ele não tem chamada para isso. O pastor que tem chamada para isso, ele não precisa de ninguém estar de ferrão nele. Ele sabe que é bíblico, que ele tem uma chamada para cuidar de um povo de Deus. Agora aquele que não foi chamado, ele sobe no púlpito e fica jogando indireta. Se vocês quiserem, me convida. Pastor, não é para estar visitando. Pois ouve nesta noite aqui que é visita. O estudo vai ser extenso, como a pregação de Paulo. O versículo 11 diz assim: então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhe falar até o amanhecer, partiu. Gente, que homem é este, o apóstolo Paulo? O apóstolo São Paulo. Depois que ele abraça Eutico, ora por Eutico, um homem que estava morto, ele subiu, foi dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. Ele não mandou ninguém descer. Porque tem pastor que é mandão. Ele acha que é empresário. Como eu já ouvi falar alguém falando aí. Bota que trabalha na empresa. Igreja não é empresa não, rapaz. Igreja é casa de Deus. É noiva do Senhor Jesus. Não chama a igreja de empresa. Só se for sua. Se a igreja é sua. Mas a igreja não é de pastor. Paulo subiu, pregou até de manhã. Quando foi pela manhã, sabe o que ele fez? Dormiu não. Lê o versículo 11 para você ver. Ele partiu. Paulo partiu. Vamos ler Mateus 20, versículo 26 ao 28. Mateus 20, 26 ao 28. Paulo não mandou, não deu ordem aos outros. Veja bem o que é que diz a palavra. 26. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele entre vós
que quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Pastor, o senhor está entendendo aqui? Todo aquele no nosso meio que quiser tornar grande, ele seja servo. O Senhor foi chamado, eu fui chamado para servir. Eu estou falando aqui, não é o que eu não vivo, não. Talvez, vou citar nome de pessoa aqui, porque ele sabe da confiança, do amor que eu tenho por ele, ele tem por mim como irmão. Pastor Aldivino, pastor Isaías Negrão. Já fizemos obras no deserto. E nós íamos. Nós não enviávamos. Não tratávamos a igreja de Deus como empresa nossa. Nós fazíamos as visitas a pé, de carroça, de jipe. E era de sertão. Jesus está dizendo, aquele dentre vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. E ele continua aqui, ó. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está dizendo aqui, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É isso que o senhor tem que entender, pastor. O senhor que está diante de uma igreja, meu filho, meu irmão, como queira entender. O senhor tem que servir a igreja, tem que ir atrás, tem que visitar a mocidade, ver como está a mocidade, como está o grupo de obreiro, aquele obreiro que nunca mais foi à igreja, aquela senhora que sumiu, aquele casal que está à beira do divórcio, o senhor está lá só dizendo, vai acabar aquele casamento. Não deixa acabar não, vai atrás, rapaz. Vai visitar. Você foi chamado para isso, meu amado. Cai em si, pelo amor de Deus. É a Bíblia que está falando com você, comigo. Eu fui ensinado pelos meus pais na fé e pela Bíblia. Quem me conhece na internet, eu dou liberdade. Onde eu já pastorei, passei pastoreando, ou auxiliando. Eu visitava com minha esposa, eu visitava com obreiros. E outra coisa, eu não era para comer o que era dos outros, não. Eu ia para ver vida edificada nos caminhos de Cristo, casais se levantar. Tinha um problema de uma moça que estava namorando uma pessoa não crente, você vai lá, dá uma palavra. Um rapaz namorando uma moça não crente. Atos 20 e 28. Atos 20, 28 ao 31. Atos 20, 28 ao 31. O 28 diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho. Eu te procuro. É claro que você está olhando para a sua vida. Sua vida pessoal está linda. Seu carro, sua casa, sua família, você está de olho. Eu quero saber o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. Atos 20 e 28. Olhai por vós e por todo o rebanho. Quando diz todo, ele generalizou, meu filho. Olha, você tem que visitar senhoras, jovens, adolescentes, crianças, obreiros. Não é você só ter aquele partido na igreja. Você só vai visitar aqueles que são amigos seus. Você tem que ser amigo da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Pastor não fica de mal com o crente, não. Se pastor está de mal, ele tem que se converter. Se ele não está falando com o obreiro, com as irmãs, com alguém da igreja, ele tem que se converter. Ele está no lugar errado. A Bíblia está dizendo: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual aqui, olha, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastor é para apacentar, é para cuidar, é para ir atrás, é para visitar, sim, pastor. Eu sou convicto como pastor da minha chamada. É um dever. Eu ir atrás. Eu saber por que fulano não está vindo para a igreja. Ou mesmo que ele está vindo, um dia eu tenho que aparecer à casa dele. Eu ligo: fulano, eu quero ir à sua casa. Eu não quero ir aí para comer. Eu quero levar a palavra de Deus. Chega lá, o senhor canta um hino ou dois conforme Deus propôs no seu coração. Você vê lágrima descer. Você vê crente ser renovado. Falar em línguas, ter profecia. Você vê casal se reconciliar. Você vê crente que estava caído se levantar. Mas muitas igrejas estão mortas. Culpado é o pastor. Sabe, Apocalipse 3:1. Eu tenho porém contra ti, que tem nomes de que vive, mas é morto. Oh, coisa horrível, um pastor morto diante de um rebanho. Eu já congreguei com alguns assim, e ultimamente estava com um assim. Um homem morto, sem vida. Como ele vai transmitir vida para os outros? O versículo 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. O Senhor está deixando os lobos destruir as ovelhas de Deus. Deus vai de cobrar de ti. Vai atrás. Aqueles lobos cruéis que não poupam o rebanho de Deus. Vai atrás, pastor. Cuida. Não fica só dentro da igreja, fazendo campanha, atrás de oferta, atrás de dízimo, atrás de casa, derrubando parede, pintando igreja. A igreja está bonita, mas a vida de muitos crentes está feia. A igreja está colorida, mas a vida de muitos crentes está embaçada. Tudo por causa de você que não visita a igreja, rapaz. Acorda em nome de Jesus. Deixa de estar mandando. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Dentro de nós mesmos, de nosso meio mesmo, se levanta pessoa com heresia, obreiros com heresia, e ninguém diz nada, rapaz. Gente, eu já cheguei em púlpito, o camarada ensinando heresia, nada de Bíblia. Você entra nessa internet aí, é o que Paulo disse, que amontoaria para si mestre, o que está cheio de mestres e mestras, como queira entender. Está sim ensinando o que está na cachola, sem nada de hermenêutica e exegese, sem nada de Bíblia, nada de interpretação da palavra de Deus. Lê uma coisa e fala outra. Tempo desse eu fui uma reunião de oração, a irmã lendo um versículo e explicando outra coisa. É como se eu chegasse no plano piloto
e falasse: eu estou aqui em Manaus, mas aqui é bom, Manaus é bom demais. Ou dissesse: eu estou aqui na Orla, estou aqui em Salvador, estou no mercado modelo, sendo que eu estou no plano piloto. É assim que está sendo na igreja, as pessoas lendo uma coisa e ensinando outra, e ninguém diz nada. Você vê lá fora, as pessoas confrontam o presidente da república, as pessoas confrontam ministros, gente, e pastor, obreiros faz o que quer, pregando heresias, e nem o pastor presidente não toma. Pastor presidente sai pelo campo, meu amado. Aí o senhor diz: pastor Joselito, mas eu tenho muitas ovelhas para cuidar. Arruma comissão, como a Bíblia fala em Êxodo 18. Jetro deu conselho para Moisés, chamar homens capazes e tementes a Deus. O que Moisés não podia resolver, as pessoas resolviam. Aliás, o que as pessoas não podiam resolver, Moisés resolvia. Mas manda, divide o povo, manda os obreiros, está visitando a igreja de Deus, obreiros capazes, homens de Deus. Não manda gaiato, contador de piada, não manda moleque não, manda obreiros que levam a Deus para dentro da casa do povo. Que quando ele sai, ele diz: meu Deus, Deus visitou minha casa, visitou minha esposa, visitou meu filho, visitou meu neto. Eu senti ânimo. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar a cada um de vós com lágrimas. Paulo era um pastor chorão. Você está pensando que Paulo ia te fazer visita para estar contando piada do pato, a piada do padre, a piada de não sei quem? Não. A piada do pastor? Não. Paulo ia fazer visita. Ele está dizendo aqui: durante 3 anos não cessei de falar para vocês com lágrimas. O pastor vai fazer visita. Quando ele chega na casa das pessoas, as pessoas sentem que Jeová está na vida daquele homem, que não é um gaiato, não é um contador de piada, não foi falar de política, não foi criticar o presidente. Ele não está nem aí para o presidente, ele está aí para o rebanho de Deus. Acorda, pastor, deixa o presidente da república fazer o serviço dele, você vai fazer a obra de Deus, rapaz. Sai fora de política, camarado. Cuida das ovelhas de Deus, moço. Deixa que o presidente da república, a Câmara Federal, o Senado, deixa com eles, entrega eles na mão de Deus, e você cuide das ovelhas de Deus, rapaz. Desperta, tu que dorme. Tu tá dormindo no sono da negligência. Atos 21, 10 ao 15. Atos 21, 10 ao 15. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Aqui, viagem. Viagem missionária. Eu não estou falando do senhor que viaja para os Estados Unidos,
que viaja para ir visitar seus filhos que estão fazendo faculdade e deixa o vice. Não, nessas viagens não, estou falando de viagem para ir visitar a igreja, moço. Viu? Viagem para visitar a igreja. Assunte bem. Versículo 16. Foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Manason, Chíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar. Paulo ficou naquela casa, foi fazer a obra. Pastor quer hospedar em toda a casa? Aonde, pastor Joselito? Hotel 5 estrelas. Você já dormiu em casa por aí, meu amigo? Ó, triatomínio. Pastor, não sei o que é triatomínio. Barbeiro. Passar a noite no fifó. Pastor Joselito, não sei o que é fifó. No candeeiro. Enfrenta, meu amigo. Enfrenta. Vai atrás das ovelhas. É só postando de político, postando do presidente. Meu moço, deixa pra lá, rapaz. Vai cuidar das ovelhas de Deus, moço. Você precisa de ouvir esta palavra em nome de Jesus Cristo. Atos 20, 18. Atos 20, 18. Atos 21 e 18. Atos 21 e 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tito e todos os anciões compareceram lá. Paulo de novo na casa de Tito. O senhor é só mandando WhatsApp, moço. Hoje tem um negócio de grupo no telefone. Pastor não visita mais. Forma um grupo. Hoje você não ouve mais a voz do pastor, nem na igreja, porque na igreja, sabe o que é que ele faz? Segunda, digamos o seguinte, que tem 4 cultos na semana. É terça, quinta, sábado e domingo. Cada dia um pregador. Cada dia um dirigente. Nem bênção apostólica esse homem dá. Aqui não. Paulo está no meio. Paulo está envolvido. Se envolva, pastor. Deixe de formar aquele grupo da igreja no WhatsApp. Tá mandando. E tem pastor que manda cada palhaçada nos grupos. Só para fazer as pessoas sorrirem. Eu prefiro que me façam chorar, porque a Bíblia diz assim: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Você forma um grupo, e você sabe como está aquela ovelha lá dentro de casa, aquela viúva. Como hoje, quantas pessoas passando fome, e pastor do bem bom no grupo. Aí manda mensagem, é só clicou. A paz do Senhor a todos. Aí manda mensagem do pastor fulano de tal. A dele ele não tem mensagem para ninguém. Só manda vídeo de pastor de renome. E a sua, moço? A sua mensagem, bota no grupo. Cadê a sua mensagem? Você não tem. Atos 28 e versículo 7 ao 9. Só Bíblia. Negócio de estar falando heresia. Atos 28, 7 ao 9. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio,
O nome do dono das terras era Públio, o principal da ilha, ou seja, o chefe da ilha, porque naquele tempo, em cada lugar tinha uma pessoa que chamava representante. Num povoado tinha um representante, tá entendendo? Você chegava em um povoado, você já ia e procurava quem é o representante daqui, e ali naquela ilha, o representante, tanto como representante e como dono, era Públio. Aí naquela ilha, o que acontece? O qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Recebeu Paulo com a comitiva dele, bondosamente, e hospedou Paulo, sabe por quantos dias? 3. Olha, pastor, vamos visitar, mas tem visita. Eu ouvi um obreiro uma certa feita falar que, de certa forma, eu concordo com ele. Você tem que fazer visita. Visita é ótima, mas visita é igual peixe. Depois de 3 dias fede. Vai visitar, visita hoje, visita amanhã, visita lá, mas não acampa também na casa das pessoas. Você fica 1 mês naquela casa comendo, bebendo, dormindo, dando descarga no banheiro. Você vai onerar o dono, rapaz. Visita, mas visita com sabedoria. Versículo 8. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, pôs as mãos e o curou. Olha o que o obreiro faz aí: visita, ora pelo povo e cura. Mas tem obreiro por aí que, se ele botar a mão em alguém, a pessoa fica endemoniado. Tem obreiro por aí que eu nem peço oração a ele, porque ele não tem vida com Deus. Eu te procuro, você que está me ouvindo, uma pessoa que não é amigo de Deus, não sabe o que é oração, não sabe o que é jejum, não sabe o que é Bíblia. Como é que você vai pedir oração a essa pessoa? Digamos que você chegasse a mim, se eu estivesse precisando de um emprego em uma empresa. A empresa chama BX Construção. Você fala: pastor Delito, tem como o senhor falar com o dono da BX Construção para mim arrumar uma vaga de gerente? Se eu não conheço ele, se eu nem nunca vi o dono da BX Construção, como que eu vou construir? Como é que eu vou conseguir um emprego para você? Agora, se ele é meu amigo, se ele tem uma amizade boa comigo, fica fácil. Assim é aquele pastor que ora, que paga preço, que a esposa está dormindo, que os filhos estão dormindo e ele está chorando, fazendo vigília sozinho. Davi acordava pelas caladas da noite para chorar. Paulo está dizendo: em jejum, muitas vezes, em vigília, muitas vezes. Qual é a vigília que você faz, pastor? Para levar Deus ao povo. Versículo 9. Feito isto, o que é que você está fazendo, pastor? O que é que você está concluindo, meu amadinho? Feito isto, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Meu amigo, pastor presidente, se o senhor tá me ouvindo, moço, sai pelo campo, pelas igrejas que está aos seus cuidados, e vê aquele obreiro, se a igreja está minguando, tira aquele camarada de lá, pelo amor de Deus, pastor. Paulo aqui orou por um e foi curado, e o povo aglomerou, uma obra que não cresce. Tem obreiro que está batizando criança
Atos 8:12 está dizendo assim, que como cresce, crer aqui é verbo, que como cresce em Filipe, que lhe pegava acerca do reino de Deus, se batizava tanto homens como mulher. Tem pastor que está levando para a sede criança para ser batizado e o pastor presidente não se dá conta disto. Pastor presidente, acorda, meu amado. Toma decisão com esses camaradas que estão te iludindo. Romanos 1:10. Romanos 1:10. Preste atenção. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo está pedindo oração à igreja. Para a igreja orar por ele, para ele ir visitar. Gente, ora por mim, que eu quero ir ter com vocês. Eu quero visitar vocês. É assim que um homem de Deus faz. Meu Deus, tem quanta igreja abandonada, quanto crente abandonado. Tá pior do que esses prédios velhos por aí. Você passa de construções aqui no Brasil em si. Tá lá, sol, chuva, sol, largado. Virou esconderijo de... Bem assim é muitas igrejas, abandonada. Tem pastor só na hora do dízimo. E outros pastores só é pastor para congregar. E tem outros que nem para congregar não presta, porque ele bota os outros para ir e ele mesmo não vai. Filipenses 2:25 ao 30. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 2:25 ao 30. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Sabe o que é que Paulo está chamando aqui? Chamou Epafrodito, um homem que vivia envolvido com a obra, era companheiro de Paulo nos combates. O que me chateia às vezes é pastor que manda um camarada ir dirigir uma igreja, fazer um trabalho que ele não sabe nem fazer uma oração, não sabe dar nenhuma bênção apostólica. Paulo está enviando aqui Epafrodito, um homem que sabia o que era obra, envolvido. Pastor, vai mandar alguém celebrar um casamento, celebrar uma santa ceia, fazer uma visita? Pelo amor de Deus, não mande aquele só porque é seu amigo, não, pastor. Manda alguém que está envolvido com a obra, que tem caráter, que tem personalidade, que tem chamada. Não, eu vou mandar fulano de tal, que toda semana é um churrasco na casa dele. Por isso que a obra não vai para frente, pastor. Por isso que a obra não desarna. Porque tem o partidarismo. Tem um partidarismo na igreja. Aleluia. O 26.
26. Pois tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estava doente. Saudade de todos. Epafrodito estava com saudade de todos os irmãos da igreja. Eu quero procurar o senhor, pastor. O senhor está com saudade daquele crente que não aparece na igreja? Ou quando ele vai, o senhor mete a ripa nele e ele vai embora de vez. O senhor está... Epafrodito estava com saudade dos irmãos, Paulo dizendo. Era um homem envolvido. Um homem envolvido com igreja, com obra. Mas hoje tem muitos pastores que querem se envolver com tudo, menos com igreja. Quer se envolver com tudo. Eu conheço um obreiro aí, rapaz, aquele dali, pelo amor de Deus. Não vou citar nome porque eu não sou doido. Quero ser processado, não. Mas ele se envolve com tudo. Tem que se envolver com a igreja, a obra de Deus. Olha, as coisas do mundo é diferente. Você quer ver? Pega um fazendeiro. Ele se envolve com o quê? Fazenda. Pega um agricultor. É agricultura. Mas você já vê. Muitos pastores estão envolvidos com o quê? Política. Quer ser pastor e quer ser político. Quer ser pedreiro, quer ser carpinteiro, quer ser tudo. Eu não gosto de futebol, mas vou fazer aqui uma parábola. Ele está igual aquela pessoa que quer cobrar o escanteio e fazer o gol de cabeça. Não pode, pastor. Pastor, a Bíblia diz para não cochear em dois pensamentos, meu filho. Você não pode ir com a obra entrega. Chama o pastor presidente. Seja homem. Pastor presidente. Eu ouvi uma palavra na internet. O pastor Joselito pregando. Eu vim aqui entregar. Coloque outro. Isso é bonito. Isso é humildade. É hombridade. O versículo 27. De fato, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você sabe o que é a tristeza sobre tristeza? A tristeza de Epafrodito viesse sobre a de Paulo, porque Epafrodito quase chegou à beira da morte, por causa da obra de Deus. Engraçado. E tem uns aí que está dizendo: pastor, eu estou quase me infartando. Me infartando de quê? Me diz aí de quê, pastor? Só se for de comer tanta gordura, tanta carne gorda. Porque as ovelhas não tá comprando carne, porque nessa pandemia a carne está tão gorda, mais para você, tão cara, aliás, mas para você que tem uma coisinha, é só churrasco, E o camarada chega a tá, cuidado com esse colesterol, você vai morrer de colesterol. E não de cuidar das ovelhas de Deus, rapaz. Versículo 28. Por isso vos enviei mais depressa. Pressa. Tem coisa, pastor, que é pressa na igreja, é rapidez. Toma uma posição hoje, agora. Por isso vos enviei o mais depressa, para que, vendo outra vez, quer dizer, ele já tinha visto uma vez, agora vai de novo, Epafrodito, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com todo gozo, e tende em honra a homens como ele. Por que Paulo não está dizendo aqui:
Tende em honra todo tipo de obreiro, não. Tende em honra obreiro como Epafrodito. Aí diz, a Bíblia está dizendo honra a quem tem honra. Mas tem gente que não tem honra. Paulo está dizendo aqui, qualificando esse homem, e está dizendo, vocês honram homem do quilate desse Epafrodito. Versículo 29 e 30. Porque pela obra de Cristo chegou bem perto da morte. Pela obra de Cristo, da obra de Cristo. Aqui não é barriga cheia não, meu amigo. Aqui não é a barriga cheia de feijoada com costela dentro, não. Chegou bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o serviço que vós mesmo não podíeis fazer. Você sabia que tem trabalho na igreja que nem todos podem fazer? Tem que ser um Epafrodito. O problema é que pastor envia todo mundo. Todo obreiro ele quer. Rapaz, meu pastor, saiba quem o senhor está enviando. É um culto de doutrina. A igreja vem com tanta sede para ouvir a palavra e manda um camarada e ainda diz assim: olha, doutrina é com pastor. 1 Coríntios 14, 26 está dizendo assim: que quando os irmãos se reúnem, uns têm salmos, outros têm hinos e outros têm doutrina. Então, se outros têm doutrina não é só pastor Joselito que pega. Qualquer um irmão, doutrina. Isso ensina. Qualquer um. Vamos comer Bíblia, vamos viver Bíblia. Falar de você é uma coisa, falar de Bíblia é outra. Quero concluir aqui. Se for da vontade de Deus, eu quero dar a segunda, terceira e quarta parte. Isso aí é com Deus. Essa é a primeira parte. Obreiro, ou seja, pastor faz visita. Se seu pastor não faz visita, passa esse vídeo para ele. Passa esse vídeo para ele em nome de Jesus Cristo. Se ele é homem que não gosta de visitar, diz: pastor, essa mensagem aqui foi Deus que mandou para o senhor. Que Deus abençoe a todos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê uma semana de paz. Eu quero deixar um recado para o meu país. Brasileiros, vamos tomar cuidado com a Covid. Vamos tomar cuidado com a Covid. O inimigo, a Bíblia diz que o último erro, Mateus 27, 64, que o último erro é pior do que o primeiro. Vamos usar máscara. Vamos usar álcool gel e manter distanciamento. Que Deus abençoe todas as famílias do Brasil. Que Deus abençoe todas as autoridades do Brasil, todos os pastores do Brasil, o presidente da República, o Senado, a Câmara Federal e toda a Federação do Brasil, todas as capitais, todo o meu Brasil está debaixo da mão potente de Deus. Tenha todos uma boa noite. Amém.